Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição especial do nosso programa, onde exploraremos as transformações e inovações que estão moldando o cenário dos seguros no século XXI. Hoje temos a honra de receber um dos líderes mais respeitados na indústria de seguro, Giovanni Borgia. Com uma carreira ilustrada que abrange anos de experiência e uma visão instigada para as mudanças tecnológicas, Borgia é amplamente reconhecido como uma das vozes mais influentes do setor. A nossa conversa de hoje vai abordar seguros do passado ao futuro, protegendo vidas e bens na era da tecnologia. Juntos vamos explorar as raízes históricas do seguro, seu papel crucial na sociedade contemporânea e as possibilidades emocionantes que a tecnologia está desencadeando para a indústria. Giovanni Borgia, seja muito bem-vindo e obrigado por se juntar a nós nessa discussão fascinante. Obrigado. Boa tarde, Nelson. Que honra participar aqui, hein? Acompanho o seu trabalho aí de muitos anos, né? Não é de ontem que você tem esse canal. E é realmente uma honra participar aqui com você. Tomara que seja muito proveitoso para todos nós e que eu consiga passar um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Não tenho dúvida disso, Giovanni. A nossa expectativa era grande em trazê-lo aqui no nosso programa para falar de um assunto que acho que é de interesse de todos, né? Sim, quem que não se preocupa com o seguro de vida do seu automóvel, da sua residência e assim por diante. Então, ninguém melhor que você para nos esclarecer aí todas as dúvidas, todos os mitos existentes que giram em torno desse segmento. Muito legal. Bom, Giovanni, iniciando aqui o nosso bate-papo, então, eu gostaria de saber como os seguros surgiram historicamente e qual foi o seu propósito inicial. Nelson, eu gosto de falar bastante do início do seguro, porque ele retrata muito que ainda a essência do que é o seguro hoje em dia, né? Que é o conceito do mutualismo. Hoje em dia, logicamente, tem muito mais regulações, tem leis, tem um monte de coisas que envolvem o seguro que as pessoas que não tratam desse ramo, né? Como você mesmo informou, não fazem ideia de como que é. Mas eu gosto de contar a história pela essa questão do mutualismo, que era muito mais evidente no começo do seguro. Você tem alguma ideia de quando que começou o seguro? Você tem alguma noção? Ah, claro que não. Nem eu, né? Na verdade, eu sabia um pouco da história, eu fiz uma breve pesquisa aqui para te passar datas e passar para todo mundo. Claro, o seguro ele começou 2.200 anos antes de Cristo. E era nesse conceito de mutualismo, né? Então, como que funcionou? Lá na Mesopotâmia antiga, onde os mercadores faziam travessias com burros para pegar mercadorias, especiarias, tinha bastante travessia nesse sentido. E o que acontecia? Tinham muitos investidores por trás, os próprios mercadores, eles às vezes investiam tudo que tinham para fazer uma viagem e podia acontecer algum imprevisto. Então, por exemplo, às vezes o burro podia morrer, né? O burro da carga, podiam ser roubados, às vezes a carga acaba estragando no caminho. Então, eles começaram a se unir, né, esses mercadantes todos, e um ajudar ao outro.
Então, por exemplo, um burro morria no meio do caminho, por exemplo. Os outros que não tiveram essa perda, às vezes repartiam o lucro, ou às vezes pegavam a carga para não se perder e dividiam entre os burros deles, para começar a mitigar essa perda, né? E isso, na verdade, é o princípio do seguro, que é o mutualismo. Então, não envolve só o dinheiro, porque na época nem se tinha dinheiro ainda direito, né? Sim. Mas é o princípio do mutualismo, um ajuda o outro. Então, se você tem uma perda, todos nós aqui do nosso grupo, da nossa associação, te ajudam para que você não tenha nenhum prejuízo, né? Continuando na história, ele começou a tomar corpo mesmo na época das grandes navegações da Europa, principalmente aí Portugal e Inglaterra, que eram os grandes pioneiros dessas navegações. E aí começou a entrar um pouco mais formalizado a parte desse mutualismo. Então, eles criavam organizações, né? Obviamente sem regulações, sem nada, sem leis, mas eles criavam organizações na qual eles depositavam quantias de dinheiro, depositavam garantias, e caso alguma embarcação tivesse algum dano, tivesse perda de mercadorias, qualquer no mesmo sentido, acabavam se pagando, né? Aí mesmo com dinheiro e tudo mais. Até no Brasil foi um pouco mais tardio, e só concluindo, essa parte da Europa das navegações foi em 1293, já depois de Cristo. Então, assim, nesse meio tempo não tiveram documentações nem nada, provavelmente continuou, mas ficou um pouco de lacuna, né? No Brasil só chegou em 1808, né, com o mesmo intuito de seguro de carga de embarcações. E a primeira seguradora, até engraçado o nome, a primeira seguradora brasileira chamava-se Boa Fé, que era já era um pouco mais encorpada, já tinham organizadores, já tinham pessoas que geriam, né? Não era jogado, vamos lá, a gente forma um grupo. Não, já eram mais organizados, e começou-se também com a carga marítima. O seguro de vida foi o segundo ramo que entrou em cena, que foi um pouco mais tardio. Aqui no Brasil a gente tinha um problema de religião, que era proibido fazer seguro de vida, né, imposto pela Igreja Católica. Tinha-se algumas proibições, né, que depois, se eu não me engano, em 1850 foi isento essa lei, e aí começou a engrenar um pouco mais o seguro aqui no Brasil também. Tá. O Giovanni, quais foram os marcos na evolução da indústria de seguros ao longo dos séculos? Então, como eu citei, né? Quando começou a parte, principalmente, vamos falar das navegações, né? Que eram um pouco mais encorpadas, envolviam um pouco mais de dinheiro. Quando se tinham essas navegações, como eu disse, não tinham organizadores, gestores, às vezes tinham fraude, às vezes podia pegar algum do grupo e fugia com tudo. Então, assim, era muito vago, né? A profissionalização da profissão seguros, eu acho que é o grande primeiro marco que nós temos na história. Então, por exemplo, citando alguns acontecimentos, em 1529 foi criada a profissão escrivão de seguros, que já era uma pessoa responsável por gerir essas associações, por gerir os prejuízos, por organizar a questão de quanto se depositava, uma pessoa que realmente fazia uma gestão mais encorpada, né? Em 1552, ou seja, 30 anos depois, entrou a parte das primeiras regulações, as primeiras regras, né, prazos, regras em si, né, do quanto se colocava, quem podia participar, foi ganhando-se corpo. O corretor de seguros, que é o meu ramo hoje, né, ele chegou em cena em 1578. Então já era uma profissão que ela procurava, dentre as associações, vamos dizer assim, né, a melhor opção para você poder entrar nesse mutualismo, né, essa ajuda. Então, esse aqui funciona dessa maneira, esse daquela, você pode fazer isso. Começou a ganhar um pouco de corpo. Eu acho que o grande segundo marco da história do seguro foi no século XVIII, né, finalzinho do século XVIII, com a criação na Inglaterra de uma organização que chamava Lloyd's of London, que na tradução é Lloyd's, que é o nome do fundador, que chamava Edward Lloyd, de Londres. O que foi essa grande mudança, que na minha opinião foi um grande marco também? O seguro antigamente, né, antes dessa criação, ele não tinha regra de tarifação, ele não tinha regra de cobrança de prêmio
ou regra de regulação de sinistro, não existia assim nada, né? Eram muito informais. Essa organização chegou, foi inclusive criada por um navegante da época, né, que sentiu essa dor, e é o que nós chamamos hoje de subscrição, perdão. Subscrição. O que é um subscritor hoje? É o cara que dá a tarifa de um seguro. Ele faz a cobrança devida do prêmio que remete ao risco. Então, antigamente, você imagina, vamos pegar uma embarcação que vai para a América. Ela tinha, na teoria, o mesmo risco de uma embarcação que ia para a Índia, por exemplo. E a gente sabe que não é assim. A América, imagina, você atravessar um Atlântico inteiro. E para a Índia você ia beirando a costa. Então, os riscos eram diferentes e não se notava isso antes dessa criação dessa organização. E ela, além disso, ela conseguiu também expandir as ramificações de seguro, que antes só se via o seguro de carga marítima, né? Então, eles começaram a ver, por que a gente faz o seguro de carga com a tarifa X? Por que a gente não faz um seguro de vida, por exemplo? Como que a gente pode precificar uma vida? E aí começou a se expandir essa parte tanto de profissionalização e subscrição, quanto outros ramos, né, que eram nulos até então. Então, para mim, foi um grande marco aí da história. Legal. No Brasil, começou lá, como eu falei, a boa-fé, né, em 1800, no comecinho do ano de 1800, mas o primeiro código brasileiro de leis e regulações só veio em 1850, quando começou a profissionalização também. Então, aí em 1855 veio a descriminalização do seguro de vida, né, pela religião. Então, começou a expansão efetivamente aqui no Brasil. Em 1939, na verdade, são tantos pontos aqui que eu tinha para falar, que se eu falar tudo, ainda mais eu que gosto do ramo, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas pode ficar à vontade aí, não tem problema não. Um outro marco muito bom aqui para o Brasil, né, que foi uma virada de chave também aqui na história, foi em 1939 com a criação do IRB. Eu imagino que você já deve ter ouvido falar desse nome, né? O nome é bem famoso aqui no Brasil. IRB. Acho que não, né? O IRB é uma organização brasileira, 100% brasileira, que foi criada, né, na década de 40, final da década de 30, e ele é um resseguro. O que é o resseguro? O resseguro, obviamente, se trata até hoje. É o seguro do seguro. Então, você imagina, uma seguradora, vamos dar o exemplo da Boa-Fé, vai fazer o seguro de um prédio enorme de, sei lá, 10 milhões de cruzeiros na época, né? Não sei nem qual dinheiro que era na época. Se esse prédio desmorona e pega fogo, essa seguradora às vezes não tinha nem capital para poder reembolsar o cliente. Então, o que ela fazia? Inclusive é feito até hoje, depois eu vou tocar nesse ponto mais aprofundado. Ela fazia um seguro do seguro, então ela dividia o prêmio cobrado desse risco com uma outra seguradora que ficava por trás, e aí caso tivesse um prejuízo desse bem, ela não arcava com o prejuízo sozinha, ela dividia o prejuízo. Então, assim, se mitigava o risco de quebra, né? Hoje em dia tem leis para que isso não aconteça, mas as seguradoras fazem isso até hoje. Então, ela mitiga o risco dela para que ela não assuma um prejuízo tão grande sozinha. Então, quando o IRB chega no Brasil, tinham empresas, operações enormes aqui que não se podia fazer seguro, porque as seguradoras não tinham capacidade para isso. E o IRB ele vem justamente para poder expandir esse mercado brasileiro que estava um pouco parado no tempo até então. E o IRB deu uma guinada enorme. Inclusive, ele ficou aqui praticamente monopolizado no Brasil até o final da década de 90, quando começaram a vir empresas estrangeiras e aí começou a guinar mais ainda o mercado. E o último grande marco aqui do Brasil foi a criação da SUSEP, que é o órgão regulador do mercado de seguros, né? Vigente até hoje, é um órgão do governo. E aí ele é quem fiscaliza e cuida de toda a operação de seguro do Brasil. Então, tudo que uma seguradora vai criar, um produto novo, uma regra de indenização, qualquer coisa que envolva o seguro, quem manda e quem olha é a SUSEP. Legal. Foi uma evolução grande, né? Até chegar aqui. E como que a tecnologia impactou a forma como os seguros são oferecidos e gerenciados atualmente? Então, aí é o que a gente chama de... Na verdade, não serve só para o seguro, né? Todos os ramos têm isso. É aquela curva de evolução da história da humanidade em si, né? Quanto mais tecnologia se tem,
maior a curva de desenvolvimento. Se você pegar, né, há 20 anos atrás, no ano de 2000, você quase nem tinha celular, né, no mercado. Hoje em dia, você tem celular que faz tudo o que você imagina. Então, a tecnologia ela proporciona mais tecnologia. E com seguro, obviamente, isso não é diferente. Não é diferente, tá? Eu acho que os grandes marcos da tecnologia para o seguro é a capacidade de coletar informações e analisar essas informações, né? Ter a facilidade disso, porque se você parar para pensar, uma pólice de seguro, o que ela é? Um papel que contém informações, não tem um bem físico, um produto, não tem nada, é pura informação. E por trás desse papel emitido para garantir um bem, você tem toda uma análise de informações, ou seja, como que você chega na precificação de um seguro de um carro? Não é simplesmente, esse carro é mais caro, eu vou cobrar mais caro, esse carro é mais barato, eu vou cobrar mais barato. Tem a questão da região onde ele fica, a marca dele, quem é o condutor, se esse condutor bate, não bate. Envolve N questões, né, que a tecnologia vem justamente para que facilite isso, né? Eu acho que outra questão interessante da tecnologia é a comunicação, né, e a troca de informações que te ajudam muito no desenvolvimento desse mercado. Então, você imagina, se eu quero criar um produto novo aqui em São Paulo e o Nordeste já tem esse produto vigente, vamos dar um exemplo. A comunicação entre São Paulo e Nordeste, imagina, alguns anos atrás, era bem mais difícil, né? Você tinha que, imagina, ter uma locomoção, com certeza não era com frequência que existiam isso, né? Essas trocas de informações, então isso facilita muito também, né? Isso que eu estou falando recente, você imagina na década de 50, 60. Então, assim, o desenvolvimento ele se baseia muito em comunicação e informação. Tá. Acho que um pouco mais recente, a questão de desburocratização do seguro também, né? Antigamente era muito documento, assinatura, vai no cartório e tudo mais. E com a vinda desse facilitador, que é a tecnologia, você acaba desburocratizando muita coisa, né? Obviamente, você tem outras brechas que a gente pode tocar mais na frente, mas é um negócio muito, muito bom, né? A tecnologia é muito... Tornando mais prático, né, Giovanni? Com certeza, velocidade, né? Velocidade. Me diga só, quais são os principais tipos de seguros que existem e como eles evoluíram ao longo do tempo? Citando novamente, né, o primeiro seguro, como eu disse, é o seguro de carga, navegações, né, que foi o primeiro e obviamente até hoje é muito grande no mercado mundial. Você tem um destaque também do seguro de vida, né, que liberado começou também... depois da... Exatamente. Ele foi guinado, na verdade, na época da Revolução Industrial, né, principalmente em Inglaterra e Alemanha, quando houve uma migração das pessoas do campo para a cidade, né? Porque até então, se imagina no século XVIII, XVII, eram pessoas com subsistência, né? Então, elas plantavam o que colhia, comia e eram pequenos vilarejos e tudo mais. Então, quando você tem a migração, né, com a Revolução Industrial, a abertura de novas indústrias, de grandes cidades, as pessoas começaram a migrar para lá, e aí você imagina, na época, sábado e domingo, né, que a pessoa descansava, férias, 13º, isso aí nem se passava pela cabeça, né? Então você imagina um funcionário de uma empresa que quebra a mão, ele vai lá, ele faz um trabalho manual de montar, sei lá, um armário numa fábrica, ele quebra a mão, nunca mais, ou ele perde uma mão, como é que ele vai gerar renda para a família dele? Né? Porque você imagina, filhos pequenos, esposa que não trabalhava, as mulheres não tinham costume de trabalhar, se ele perde uma mão, ele não gerava mais renda. Então, os grandes empresários da época, eles tiveram a ideia, aliás, tiveram a demanda de um seguro de invalidez no trabalho. Então, se algum funcionário acontecia alguma coisa, ou morria também, como é que a família ficava se um funcionário morresse, né? Um gerador de renda. Então surge a partir dessa demanda o seguro de vida, que tem grande importância, né, na história. Depois também, até hoje em dia, a gente tem os seguros dos prédios, né, os prediais que eu já comentei também. Até trouxe uma curiosidade aqui. Em 1909, teve um incêndio enorme na cidade de São Francisco, lá na Califórnia, acho que é Califórnia, nos Estados Unidos. Foi um incêndio de proporções que destruiu a cidade na época, né? E, obviamente, já se fazia o seguro da época. Eu vi aqui um número que mais de 50 bilhões de dólares da época foram pagos em indenização nessa cidade
né, com essa devastação toda. Até voltando um pouco da história, eu acho muito importante, muita gente não para pensar nisso, mas o seguro ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Porque você imagina, voltando lá nas grandes navegações, você imagina um cara que ele aposta tudo numa navegação que vai para a Índia, esse barco afunda, aí ele tem família, ele tem funcionários aqui, ele tem os funcionários que estavam lá no navio e ele perde simplesmente tudo do dia para a noite. Como é que uma sociedade progride desse jeito? Porque esse cara ele vai ficar praticamente fora da economia, né? Da economia do local. Então, quando você tem uma organização que sustenta a sociedade, né, as pessoas, você consegue um desenvolvimento, você progride muito mais. Você imagina a cidade de São Francisco se não tivesse seguro nenhum lá. Provavelmente estaria construindo até hoje, né? Verdade. Você imagina casas, empresas, imagina os fabricantes de automóvel que já existiam na época, como é que ficaram, né? É complicado. Então, é um grande desenvolvedor social o seguro, né? Giovanni, desculpa te interromper um pouquinho. Alguns acreditam que a automação na indústria de seguros pode levar a uma falta de empatia e personalização no atendimento ao cliente. Como você acha que isso pode ser mitigado? A gente está tendo algumas discussões no mercado atualmente sobre isso, porque pensando aqui, né, como corretor que preciso atender o cliente, que preciso dar uma consultoria ao cliente, o que tem acontecido bastante é o que você falou, né, a automação nessa indústria. Então, o que acontece? Principalmente do lado das seguradoras, elas têm ficado com cada vez menos gente, cada vez mais robozinho daqui, robozinho dali, e é o que você falou, perde a empatia total, e eu acho que isso, assim, é uma tendência de mercado, não tem jeito, né? Todos os ramos estão partindo para esse lado. Você pegar o ramo agrícola, você pegar bancos, né? É cada vez mais notável essa diferença. Mas a questão é que quem fica por trás dessas máquinas sempre é um ser humano. Não tem como mudar isso. Então, acho que a questão interpretativa, de repente, porque seguro não é só, vamos lá, seguro do seu carro e pronto. Ele tem muitas cláusulas, tem cobertura que cobre na rua, dentro da garagem não cobre, não sei o que, aquele negócio cheio de vírgula, né? Que às vezes assusta o cliente na hora da indenização, efetivamente. E se você não tiver uma pessoa que saiba analisar a demanda do cliente, a necessidade dele, e falar, esse é o melhor produto para você, você vai ter uma gama de problemas. É capaz até do seguro ficar mal visto no mercado, porque você imagina, as pessoas, obviamente, não sabem essas particularidades. E isso pode causar uma expectativa falsa, uma falsa expectativa num caso de um sinistro que ela nem faz ideia, né? Então, eu acho muito importante não se isentar totalmente essa empatia, né? Perfeito. E como que as garantias estão utilizando a inteligência artificial para avaliar os riscos e definir os prêmios? Então, a questão da inteligência que bombou agora na pandemia, né? Principalmente com o ChatGPT, né? Que foi o grande pioneiro e o grande divulgador desse novo ramo. As seguradoras algumas já utilizam disso daí, que é ótimo para o mercado, né? É o que eu falei, a tecnologia é sempre favorável, né? Então, o que você ganha com isso? Você ganha velocidade de análise de dados, velocidade de coleta de dados, que é o que eu te falei, questão de precificação. Um monte de informações, né, de roubo de carro do Brasil inteiro. Imagina quantas pessoas eram necessárias para analisar quais os pontos de mais roubo, quais os veículos. Então, a inteligência artificial vem para ganhar tempo, por exemplo, numa análise dessa. Os estatísticos, que também é a base de um seguro, é sempre a estatística, né? A tomada de decisão, obviamente, não 100% confiada na inteligência artificial, mas ela pode sim dar um direcionamento, uma ajuda, né, para o ramo dos seguros. Ela pode inovações no mercado, identificar demandas, identificar necessidades do mercado. Eu acho que é sempre bem-vindo isso. E a questão do tempo também, né, de análise, como eu citei também. Eu acho bem interessante isso. Legal.
Giovanni, qual que é o papel das seguradoras na transformação da indústria de seguros? Onde que ela entra aí? Então, a seguradora, ela tem, na verdade, ela tem um papel não só fundamental, como essencial, porque é ela quem dita seguros, né? Ela que identifica demandas, ela que identifica a necessidade no mercado, sempre aliado ao desenvolvimento do mercado também. Então, por exemplo, se você pegar o seguro de automóvel, como é que eu posso... A adequação do produto do seguro de automóvel, ela vem junto com o crescimento do mercado de automóveis, né? Se você pegar o seguro de celular hoje em dia, quase todo mundo que pega um celular novo, ele faz o seguro de celular, que vai ficando cada vez mais com valor agregado, vai ficando cada vez mais... Por exemplo, você vai pegar um iPhone hoje, é 15 mil reais um celular. Imagina se você perde, que é fácil perder, né? Você perde, quebra, acontece alguma coisa. Então, o seguro ele vem desenvolvendo junto com a necessidade do mercado. E as seguradoras são quem ditam. Elas criam os produtos novos, né, juntamente. Tem que ter aprovação pensando aqui no Brasil. Mas o seguro, ele desenvolve junto com a sociedade. Né? Eu acho muito... se adaptam às inovações do mercado. Sempre... De acordo com a demanda, né? Exatamente, exatamente. Tá. E me diga só, a integração de blockchains na indústria de seguros promete maior transparência e segurança. Quais são os desafios e benefícios dessa tecnologia, na sua opinião? Blockchain é interessante, que eu acho muito, muito legal e bacana para o desenvolvimento. Já existe, né, em diversos ramos também, é bem atuante e no seguro não é diferente, né? Só passando rapidamente, o blockchain, na verdade, é uma cadeia de organizações, blocos, empresas que têm acesso à mesma informação de maneira imutável e de maneira segura e acessível, né? Então, o que você ganha com isso? Tempo, você ganha credibilidade, você reduz custos operacionais, né? Então, assim, o blockchain é muito bom também no ramo de seguros. Você tem mais acesso a informações, então você imagina uma seguradora integralizada, não sei se operacionalmente como é que é exatamente, mas integralizada com todas as delegacias do Brasil. Ao invés dela ir coletando informações de quantos carros foram roubados e tudo mais, ela já tem isso online na hora, conforme o carro é roubado e é registrado no BO, ela já tem informação, já sabe quando, onde, quem. Então, assim, se ganha muito, se enriquece muito o mercado, né? Eu acho que o grande desafio desse blockchain, né, que tem que se tomar cuidado, é o vazamento das informações. Informações, é verdade. Porque, você imagina, são várias pontas na cadeia e vários servidores e todos eles têm que estar muito bem blindados, porque se tem um acesso externo, né, dentro não só o roubo das informações, mas você imagina ele travar, né, a informação, aquele negócio famoso sequestro de informações, né? É bem complicado. Então, isso tem que ter muito cuidado na hora de se analisar o blockchain dentro do seguro, né? Isso acho que também está em constante evolução, né, Giovanni? Sim. E as seguranças que envolvem esse tipo de mecanismo, a cada dia eles estão aprimorando, porque os hackers estão aí exigindo que eles se aprimorem, né? Eles aprimoram porque os hackers se aprimoram, Exatamente, se adequando. Forçam a barra. A automação na indústria de seguros tem o potencial de tornar os processos mais eficientes, mas também levanta-se uma questão sobre a perda de empregos. Como você vê esse dilema? Como a gente tinha conversado há um tempo atrás aqui agora, né? Sempre vai ter uma pessoa, né? Sempre por trás de todo robô tem uma pessoa controlando. Mas assim, a perda de empregos é um negócio inevitável, né? Essa indústria 4.0 que já está mostrando as caras, né, nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia, que eu acho que foi um potencializador dessas questões da evolução da indústria, né? O seguro também não é diferente. Você tem automatizações de processos que antes precisava de muitas pessoas e hoje em dia não tem. Hoje em dia você consegue chamar um guincho sem falar com ninguém de uma seguradora. Você entra no aplicativo, clica lá em 3 botões e o guincho chega.
Eu só acho que tem que ter um pouco de cuidado, né? Como o meu pai aqui, que já está no mercado há mais de 30 anos, ele sempre fala aqui, né? Hoje em dia nós estamos passando por uma divisão de águas, né? O velho mundo e o novo mundo. Então, assim, o novo mundo é a minha geração, né? Eu tenho 26 anos, estou no ramo há 10 anos. E a geração da internet, do WhatsApp, do aplicativo, é menos contato humano, ainda que tem casos que precisa, não tem como, né? Claro. É onde entra a evolução, né? Mas o velho mundo, que é uma geração um pouco mais para frente, eu acho que o seguro tem que ter um pouco de cuidado de simplesmente anular essas pessoas. Se você pegar, eu imagino você no seguro do seu carro, né? Faz quanto tempo que você não recebe o carro de 4 horas? Bastante. Eu recebi hoje, inclusive, via internet e imprimi porque eu tenho o costume de imprimir, mas eu poderia ficar aqui com ele só na minha carteira do celular. Pois é. Assim, do dia para a noite, as seguradoras falam, a gente não vai mais emitir cartão impresso. Você imagina o senhor que pagou seguro a vida inteira, de 85, 80, 70 anos, não sabe nem baixar um aplicativo, às vezes. Fica complicado você. Essa adaptação há que você ter cuidado, né, quanto a isso, porque esse velho mundo, vamos dizer assim, também é cliente, e cliente potencial, até que ele se extingua desse mercado, né? Ele está aí, né? Precisa ser levado em consideração, sim. E não é do dia para a noite, né? Esse cara ainda vai ficar no mercado 15, 20 anos. Então, assim, é complicado você simplesmente virar a chave e venha os jovens agora. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente no ramo de seguros, né? Outra coisa também que eu vejo é um pouco de filtragem do mercado, né? Por exemplo, você imagina cada vez mais automatizações, cada vez menos pessoas. Isso acaba filtrando o mercado também. Vão sobrar no mercado as pessoas cada vez mais qualificadas, né? Hoje, por exemplo, você tem homologado na SUSEP, né? Porque para você ser corretor de seguro, você tem que ter uma licença da SUSEP, que é o órgão que regula tudo, né? Sim. Nós temos mais de 130 mil corretores de seguro no Brasil inteiro. As pessoas às vezes não reparam, mas se você olhar na rua, indo para o seu trabalho de carro, você vai ver quantas corretoras você vai achar na rua. Tem N corretoras, muita corretora de seguro. E essas corretoras tem grandes, pequenas e tudo mais, mas você imagina daqui a 10 anos o mercado completamente digital, essas corretoras paradas no tempo, né, algumas delas, quem não se atualizar vai acabar ficando pelo caminho, como todos os outros ramos. Sem sombra de dúvida. Você pega bancos, como eu citei, até um pouco mais no dia a dia, os caixas de supermercado, hoje, daqui a pouco não vai ter mais pessoa, é só máquina. Então é sempre a questão de evolução, de desenvolvimento, de qualificação do mercado, como todos os outros ramos, né? É muito importante isso. Ô, Giovanni, falando em tecnologia e esse avanço todo que a gente está vivendo, como que os seguros estão se adaptando para proteger contra riscos emergentes, como os relacionados à segurança cibernética e à inteligência artificial? Aquilo que voltando mais uma vez do que eu comentei com você, né? O seguro ele existe para dar cobertura, dar amparo a um bem ou uma informação, né, como é o cibernético, que tem algum valor agregado. Se esse bem não existe valor, você não faz o seguro, né? É meio lógico. Então, com essa globalização, né, e esse desenvolvimento de tecnologia, o ganho de valor das informações hoje, se você pegar um Facebook, se você pegar um Instagram, um Google, o que essas empresas têm eles não têm indústrias, eles não têm nada disso, eles armazenam informações e veja quantos bilhões de dólares vale uma empresa dessa. Então, a partir do momento que isso começa a ter um valor agregado, você tem uma preocupação de resguardar esse valor agregado. E aí é que entra, né, que vem ganhando muita força nos últimos anos, o seguro de riscos cibernéticos, né, que é justamente a perda dessa informação, o vazamento dessa informação, qualquer dano que ocorra nessa informação. No Brasil, para você ter uma ideia, em 2022 foram emitidos 173 milhões em prêmios, né, para esse tipo de seguro.
Assim, ainda perto do mercado, por exemplo, o mercado de automóveis em 2022 emitiu 34 bilhões de reais. Então, ainda é pouco. Ainda é muito pouco, é muito tímido isso no mercado, mas vem crescendo muito. Se eu comparar com 2019, no Brasil ainda, era de 21 milhões. Então, assim, quase que dectuplicou em 3 anos, né? Sim. É um mercado que vem crescendo muito e precisa desse crescimento, desse desenvolvimento. Os Estados Unidos, por exemplo, que é a referência disso, quase toda empresa, quase todo estabelecimento de esquina tem esse tipo de seguro. Porque às vezes as pessoas não têm muita noção, mas esse risco, por exemplo, aqueles e-mails que você recebe no seu computador lá, olha, clique aqui, a sua nota, Se você tem alguma informação que você clica nesse e-mail e entra um malware, né, que a gente chama um vírus, dentro da sua máquina e rouba uma informação, mesmo que o pessoal assuma uma senha de banco, alguma coisa, isso é super comum. Imagina uma empresa que tem informações de clientes, que tenha dinheiro envolvido, às vezes algumas cartão de crédito, N dados que podem vazar. E isso é diário. Tem o crescimento de ataques cibernéticos no Brasil é absurdo. Então, isso acaba ganhando uma certa importância e relevância no mercado brasileiro nesses últimos anos por conta dessa valiosidade das informações, né? Tá. Giovanni, nessa era de inovação aí, tecnológica, como que os seguros podem se adaptar para proteger contra as ameaças emergentes, como pandemia, os desastres naturais e por conta dessas mudanças climáticas? Essa é uma questão bem delicada, né, Nelson? Até que você tocou, bom que você ter tocado nisso. Nós vimos aí a pandemia, né, que nós tivemos agora em 2020, muitas pessoas, infelizmente, perdendo a vida, e o mercado segurador sentiu bastante, né? Foi pago muita indenização para essas pessoas. Eu não tenho valores exatos, mas eu sei que passou da casa de bi, né, dessas seguradoras. Mas o que aconteceu? Nós tivemos, com certeza você já ouviu falar, né, a gripe espanhola, que teve no começo do século XX, né? Sim. Muitas pessoas perderam a vida lá também, e ali né, foi um primeiro passo, vamos dizer assim, para as seguradoras tomarem certos cuidados, porque você imagina, se a seguradora cobrisse tudo, todos os riscos de tudo, e dá uma tragédia mundial, como é que uma seguradora se mantém? Né? Ela quebra. Então, ela tem que ter um resguardo. Quais são esses resguardos? É o que você tocou no assunto, pandemias, desastres naturais. Isso pode devastar uma seguradora. Então, ela tem que tomar medidas para que isso não aconteça. Quais são essas medidas? Exclusões de cobertura, né, como é o caso de pandemias, até desastres naturais, algumas seguradoras excluem. Você tem o resseguro, né, que eu comentei com você. Isso. Então, você imagina, se eu tiver uma perda de até 1 milhão, eu cubro. Se passar de 1 milhão, eu quero que o meu resseguro assuma os prejuízos. Mas isso tem que estar muito bem desenhado, né? Delineado no contrato na hora de fazer a seguro. Exatamente. Inclusive, na pandemia que nós tivemos agora, né, voltando no assunto, as seguradoras excluíam as mortes de pandemia. E elas, no meio da pandemia, elas acabaram mudando as condições gerais, né, que é a Bíblia, vamos dizer assim, do seguro, sim, dando a cobertura. Então, todas as seguradoras acataram, né, obviamente tiveram prejuízo sim, né, a gente sente isso até hoje, mas elas acataram essa tragédia que aconteceu com tanta gente. Então, assim, a questão de como elas podem se adaptar para proteger é justamente isso, é alinhamento de resseguro, é alinhamento de coberturas, de exclusões, por exemplo. Se você... Um exemplo, você está na pandemia e você fica saindo para a rua toda hora, apertando a mão de todo mundo e tudo mais. Se você morrer, você está gravando o seu risco. Então, você pode fazer esses pequenos ajustes. Se você está em casa, foi fazer uma compra, acabou pegando, então é bom senso, né, que a gente chama. Dá para fazer esses pequenos ajustes também para que não se sinta tanto, né? Giovanni, você comentou aí há pouco a respeito da coleta de dados, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: quais são os aspectos éticos e legais envolvidos na coleta de dados de seguros?
Então, aí é um ponto também muito importante, né? Ainda mais nessa era tecnológica, como você mesmo comentou, que entra, na verdade, a lei da LGPD, né? Que ganhou muita força na pandemia. É uma lei no Brasil, já existia em outros lugares do mundo, mas no Brasil ela é mais recente. Então, assim, tem que se ter muito cuidado no mercado segurador, se tem muito cuidado quanto ao armazenamento e à manipulação das informações. Porque, por exemplo, se eu vou fazer um seguro seu, até citando você, Nelson, é um seguro da sua vida. Eu não vou só pegar o seu nome e onde você mora e está tudo bem. Eu vou precisar dos seus exames, eu vou precisar do seu endereço, dados pessoais, quem você tem que vai ser o beneficiário, esposa, filhos. Então, eu vou coletar um monte de informações que eu não posso deixar vaga aí, né? Então, a gente tem vários protocolos a seguir, a gente tem muita proteção dessas informações. Tem seguradora que guarda em nuvem, tem seguradora que tem servidores muito bem protegidos. Você tem a parte de envio dessas informações, porque, por exemplo, se eu for cotar o seu seguro, eu, como corretor, armazeno essas informações e mando para a seguradora. Essa transferência tem que ser muito bem protegida, resguardada, rastreada. Se acontece algum vazamento, isso tem que estar claro de onde veio para que não se aconteça de novo. Então, é um protocolo muito grande e extenso que deve ser seguido e deve ser respeitado para que não haja, ou se haja, né, uma má-fé no meio do caminho, a gente identificar de onde veio, né? Muito importante. Giovanni, como que a cibersegurança se tornou um assunto crucial na indústria de seguros? Como eu citei para você também, né? O ciberseguro, ele se torna importante quando você tem um valor agregado muito grande. E as informações hoje, elas são muito valiosas, né? Por exemplo, se você pega, até um exemplo que eu fiquei sabendo esses dias, o Spotify. O Spotify, se você pedir um relatório sobre você, né, das músicas que você escuta e tudo mais, ele te tira um relatório de mais de 1000 páginas sobre tudo que você faz. Porque ele não pega só o que você escuta. Ele monitora quando você abre o celular, que horas você escuta a música, o que você faz, o que você baixa. Aquele termos e condições que você autoriza no começo, né, ele diz tudo isso aí. E ele começa a fazer... Ele começa a trabalhar nas suas estatísticas pessoais. Exatamente, bem delicado. Ele dá o teu perfil de usuário que você nunca imaginou. Isso é verdade. Não, é tanta coisa sobre você que nem você e seus pais sabem te dizer tanta coisa. Verdade. Então isso se torna muito valioso, né? Essas empresas, eles fazem uso dessas informações para várias coisas. Às vezes uma marca que queira usar dos perfis para divulgar um produto, por exemplo, tá? Tudo se gera movimentação econômica na economia. Então, o seguro de cyber, né, como a gente citou, ele se torna crucial, porque a perda Teve até um escândalo recente, né, do Facebook, lá na época das eleições dos Estados Unidos, né, falaram que teve um vazamento de informações e tudo mais, gerou um grande alvoroço lá no mercado, né? Simplesmente um vazamento de uma informação. Então, aliás, não é simples assim, né? É simples, né? Sabe demais. Exato, até demais, né? Mas assim, você vê o impacto que isso gera para uma empresa quando você tem esse problema de informações que vazam, que se perdem, que acontece qualquer coisa, né? Giovanni, então, algumas pessoas argumentam que a proliferação de dispositivos pode levar a um excesso de informações e a confusão na avaliação de riscos. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Ela é uma questão também interessante, porque assim, a internet hoje, né, a gente sabe como ela se prolifera, como ela espalha rapidamente e muitas pessoas têm acesso a tudo, né, a qualquer momento. Como eu disse, o celular, né, se você pensar 10 anos atrás e hoje, o que o celular faz, acho que talvez nem o computador seja tão eficiente. E sabe que o celular evoluiu tanto que ele até faz ligação, né? Bom, hoje a ligação dele é o menos, né? É o de menos importância, né?
Então, essa questão é uma questão que tem que ter cuidado no seguinte motivo. A segurança das informações que rodam, esses negócios de fake news, né? Proliferação de malwares. Então, assim, quanto mais, você comenta na pergunta, dispositivos se tem circulando, quanto mais rede, né, que a internet atinge, mais riscos você tem a tudo. E mais pessoas enxergam isso com bons olhos no mau sentido, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. A lei LGPD é muito importante nesse sentido aí também, né, que nós conversamos. Eu acho que a segurança ela tem que ser tem que ter muita preocupação, né, com relação a essa acessibilidade das pessoas com a informação. Legal. Giovanni, cá entre nós, quais são os desafios regulatórios que as seguranças enfrentam ao adotar novas tecnologias e modelos de negócio? Nelson, cá entre nós aqui, né? As seguradoras, como eu disse também, né? Elas ditam a regra do mercado, elas acompanham, identificam demandas do mercado, então o desenvolvimento do mundo ele é muito favorável para o seguro também, então sempre identificando novas tendências, novas possibilidades, novas dores do mercado para que seja possível fazer o seguro disso daí. Até uma curiosidade, lembra que eu comentei no início da nossa entrevista o Lloyd's of London, né? O primeiro. Isso. Essa empresa, essa organização existe até hoje. Né? Uhum. Eles são famosos por fazer seguro que ninguém faz. Eles se sentem desafiados a dar preço para alguma coisa. Eu trouxe até 2 casos aqui. Eles deram, por exemplo, o seguro, conseguiram precificar o seguro da voz de um cantor chamado Bruce Springsteen, que é um famoso roqueiro dos Estados Unidos. Eles conseguiram fazer o seguro da voz do cara. Tem também uma modelo, né, que existia uma dançarina, na verdade, dos Estados Unidos também, conseguiram precificar a perna dela. Foi feito um seguro das pernas dela, porque ela era dançarina. Ela chamava Beth Grable. Então, assim, tudo é possível fazer seguro. Tudo que você imaginar. E as seguradoras estão aí para... O seguro em si está aí para identificar essas dores, essas tendências, esse desenvolvimento, criar produtos, sempre se adaptar à tecnologia, não perdendo a empatia, né, que você comentou bem evidentemente aqui na nossa entrevista. Tem que ter, e eu acho que daqui para frente, assim, quem vai se destacar no mercado são os mais qualificados, quem der um atendimento, quem souber dar uma consultoria muito boa para o seu cliente, não perdendo o desenvolvimento da tecnologia também, que é muito importante, né? Como todo setor. Fazer com que a tecnologia trabalhe a seu favor, né? Exatamente. Tem que ter sim o automático, o aplicativo, mas eu acho que tem que ter também pessoas para resolver o seu problema, para estarem lá, se você precisar, né? Legal, muito bom. Poxa, Giovanni, muito obrigado, viu, por compartilhar aí a sua visão e experiências valiosas conosco aqui do Cá Entre Nós. A sua contribuição, tenho a certeza que enriqueceu muito a nossa discussão de forma, assim, inestimável. Eu agora vou colocar aqui os seus contatos, Giovanni, e para quem quiser bater um papo contigo, falar com você diretamente, estão aí no nosso rodapé, e eu ia pedir para que você também deixasse, então, uma mensagem aí para os nossos seguidores que estão assistindo a nossa entrevista agora. Legal, foi uma honra mais uma vez, Nelson, participar desse canal, né? E até voltando um pouco do que nós falamos, o que filtra o mercado é sempre a qualificação dele. Então, um exemplo aí do seu canal, que na pandemia surgiram diversos canais de entrevista, podcasts, né? E acaba ficando sempre os melhores, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, tem estado de pé até hoje, tem gerado bons frutos, muito interessantes para nós, né? Que sempre agregam um valor. Eu espero que eu tenha passado de forma clara para todos. E queria agradecer mais uma vez aí para a oportunidade, né? E estou à disposição aí para quem quiser falar comigo também, viu? Muito obrigado.
Legal, Giovanni. Nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade em nos atender. E a gente estava negociando essa sua vinda aqui há um tempo, né? Sim, sim, E sim. por conta da sua agenda também atribulada, mas aí o dia chegou e eu tenho certeza que todos nós, eu principalmente, os nossos espectadores, aproveitamos muito dos seus conhecimentos com o seguro, até aprendemos um pouco da história, olha só, foi super É bacana. legal, que bom, fico feliz, fico feliz. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu conversei aqui hoje com o Giovanni Borgia. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você, que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está aí navegando, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Giovanni, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação. Obrigado. Também agradeço a todos que ficaram conosco até agora e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta.